Epístola aos Hebreus, capítulo 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fato que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir, das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transvelação, obteve testemunho de havê-la agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ir. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele na mesma promessa, porque aguardavam a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos eles morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe, e saudam-as, e confessando que ela é estrangeiro, peregrino sobre a terra. Porque os que falam desse modo, manifesta estar procurando uma pátria. E, se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teria oportunidade de voltar. Mas agora, aspira uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se vergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se havia dito, em Isaque será chamado a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e apoiava sobre a extremidade do seu cordão. Adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado pelos seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficava amedrontado pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou-se ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo judeu, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o próprio de Cristo por maior riqueza do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a coroa do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que seu exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo.
Pela fé, arruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeá-la por 7 dias. Pela fé, a Ábia meretriz não foi destruída pela desobediência, porque acolheu com paz os espíritos. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada. Da fraqueza tiraram força, fizeram os poderosos em guerra, puseram em fuga exército estrangeiro. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obter a superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bem este testemunho, por sua fé não obtiveram, contudo, concretização da promessa, por haver Deus provido coisas superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados.